livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Leamos a partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, a partir do 9. Os irmãos acharam? Amém. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão ou bronze reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. O livro de Apocalipse é um livro de simbolismo, um livro de muitas figuras. Na minha opinião, um livro difícil de ser interpretado, difícil de ser pregado. Porém, não é um livro, como muitos dizem, de catástrofes, de assustador, para ter medo. Não, pelo contrário, é um dos livros mais extraordinários da Bíblia, porque o livro de Apocalipse trata do triunfo de Jesus e da sua igreja. O livro de Apocalipse trata do triunfo de Jesus e da sua igreja. Esse livro mostra que a história não caminha para os caos, não está dando voltas repetidas, pelo contrário, avança para um dia glorioso, para um fim glorioso, que é a vitória de Cristo e da sua igreja, conforme o próprio livro diz no capítulo 17, versículo 14, nós, o povo de Deus, precisamos confiar que o seu Cristo, o Senhor Jesus, está vivo e reina eternamente. É Ele quem governa o mundo a favor da sua igreja. Ele voltará para buscar a sua igreja, para morar com Ele para sempre, em um universo novo. O tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e sua igreja. Satanás e seus seguidores serão vencidos. O livro de Apocalipse mostra as coisas como são e não como parece, mas como são, como devem ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os inimigos perecerão, e a igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Jesus triunfou sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia e os ímpios. Apocalipse não é um livro coberto, não é um livro, não, é um livro, na verdade, aberto, o qual Deus revela os seus planos e propósito para a sua igreja. Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido, descobrir algo que está encoberto. E esse texto que eu li aqui, não tinha ninguém melhor
para receber esta revelação do Cristo glorificado, do Cristo na sua glória, do Cristo no seu esplendor, porque João foi o único apóstolo de Jesus que esteve lá na crucificação. Todos fugiram no Getsêmani, todos deixaram Jesus no julgamento, mas João, ele estava na crucificação. Capítulo 19, a partir do versículo 23 de João, diz, ele viu quando despiram Jesus, quando crucificaram Jesus, colocaram um cravo nas suas mãos, nos seus pés, coroa de espinho na cabeça, repito, despiram Jesus, esmurraram Jesus. João viu tudo isso, e João, ele teve uma revelação tremenda, uma revelação extraordinária, e nós temos que crer nesta revelação aqui, nessa revelação poderosa. Os irmãos sabem que Jesus foi tentado, venceu todas as tentações, Jesus foi provado, venceu todas as provações, Jesus se entregou em uma cruz, em um madeiro por todos nós, mas ao terceiro dia, ele venceu a morte, ressuscitou. As ânsias da morte não conseguiram segurar ele dentro da sepultura. Ele foi em ascensão aos céus, depois de 40 dias aqui andando com seus discípulos, instruindo os seus discípulos, sentou à destra de Deus Pai, e está lá intercedendo por cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. Mas a igreja ficou aqui, são quase 2000 anos de igreja, quase 2000 anos de perseguição, gente sendo decapitada, gente sendo queimada na fogueira, gente sendo presa, impérios se levantam, governos se levantam, mentirosos se levantam, falsos profetas se levantam, enganadores se levantam, mas a igreja está em pé aqui, glorificando a Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus. O primeiro século da igreja, na verdade os primeiros séculos da igreja foram difíceis, foram complicados. Por exemplo, todos os 11 apóstolos de Jesus, todos os 12, com exceção de João e de Judas, que suicidou-se, mas todos os demais foram mortos de alguma maneira, martirizados. Quanta gente martirizada, mas a igreja ficou firme, a igreja está firme, aguardando o Senhor Jesus. Isso é bom demais. Quando eu olho para essa igreja aqui do Jardim Ângelo, eu vejo também tantas coisas que nós passamos, tanta coisa que nós enfrentamos, mas nós estamos em pé aqui para glorificar, para adorar, para exaltar, para bendizer o Deus do céu. Por exemplo, a igreja, irmãos, quando os imperadores, como Nero, como Domiciano, Nerva, tantos imperadores terríveis, cruéis, que perseguiram a igreja, Vespasiano, por exemplo, quando nos anos 70, Jerusalém foi invadido, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, diz alguns estudiosos, que entre judeus e cristãos, foram quase 1 milhão de pessoas mortas. No ano 70, o tal de Vespasiano construiu lá o Coliseu, fez uma festa lá de 100 dias, e durante essa festa de 100 dias, mais de 10 mil cristãos, entre cristãos e judeus, foram mortos, jogados nas arenas para os animais ferozes chifrarem, leões se alimentarem dos crentes, mas os crentes permaneceram firmes na fé. Por exemplo, João já tinha mais de 90 anos de idade, era pastor da igreja de Éfeso, um homem sério, que amava a igreja, chamava os crentes de filhinhos, chamava os crentes de meus filhinhos. João aprendeu tanto a amar. Se tem uma pessoa que aprendeu a amar como Jesus e com Jesus, foi o apóstolo João. Mas está lá João, pastoreando a igreja, tranquilo, dirigindo a igreja de Éfeso. Aí se levanta um imperador que se achava Deus, que se achava Senhor, que se achava Rei, e nós sabemos que só tem um que é Senhor, só tem um que é Deus, só tem um que é Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Aí por conta, o texto que eu li, eu estou correndo aqui mesmo, por conta da pregação de João, do testemunho de João, porque João nunca recuou, João nunca retrocedeu, João nunca desistiu, João não queria saber de perseguição, não queria saber se as pessoas eram contra. Ele pregava Jesus de manhã, pregava Jesus de noite, pregava Jesus de madrugada, vivia Jesus, ele pregava, não estava nem aí para a perseguição, porque crente verdadeiro, crente genuíno, não quer saber de nada, irmão, não quer saber quem é contra, quem é a favor. Nós só queremos pregar o evangelho
evangelho de Jesus Cristo, o Nazareno. Eu sou um pregador de 94 anos, ou melhor, de 1,94 m de altura, 94 anos, 1,94 m de altura, já colocaram o pé na minha frente, já disseram que eu não vou, mas olha, com todo respeito, eu não tenho medo de sistema, eu não tenho medo de cara feia, eu não tenho medo de quem quer parar, eu não tenho medo de quem quer tirar a gente da presença de Deus, porque se fecha uma porta aqui, Deus abre 10 ali, se põe uma muralha aqui, Deus derruba a muralha lá. Quem Deus chamou, ou na morte ou na vida, Ele sempre vai triunfar, Ele sempre vai avançar. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui para recordar, para memorizar, nós estamos aqui para proclamar a morte de Jesus até que Ele venha. Então estava lá João pregando o evangelho, pastoreando a igreja de Éfeso. Aí por conta da palavra de Jesus, por conta do testemunho de Jesus, João foi preso lá na ilha de Pátimos, uma ilha do mar Egeu, que hoje é Turquia, é a área da Turquia. O lugar lá era para os presos, para criminosos políticos, para violentos. Está lá um homem com mais de 90 anos de idade, só porque pregava o evangelho, só porque vivia o evangelho. Mas eu penso comigo que se João não fosse preso na ilha de Pátimos como ele foi, ele não teria essa revelação gloriosa do Cristo glorificado, do Cristo exaltado. Foi a maior revelação que o homem já pôde ter aqui na terra. Já pensou que coisa extraordinária? Pedro não teve essa revelação, Tiago não teve essa revelação, irmão de João, nenhum outro profeta ainda. Paulo foi até o terceiro céu, teve revelações profundas, mas a revelação do Cristo glorificado, do Cristo exaltado, foi um homem que estava na ilha de Pátimos, no meio do mar, sem saída para lá, sem saída para cá. Parece que tudo acabou, tudo terminou, mas se abre uma porta no céu, ouve-se uma voz, oh glória a Deus, porque quando tudo está fechado, quando tudo está travado, quando o império se levanta, quando o sistema se levanta, quando o homem se levanta, quando Satanás se levanta, quando os demônios se levantam, sempre tem uma voz do alto para falar ao nosso coração. Olha para mim aqui, não desanime, não recue, não retroceda. Eu sou do Jardim Ângela, eu sou fraco, eu sou pobre, é nada. Você é filho de Deus, você serve ao Deus Todo-Poderoso, você serve ao Cristo vivo, que é dono de ouro, é dono da prata, tem todo o poder nos céus e na terra, é dono da terra, é dono da plenitude, é dono do mundo. Essa igreja aqui no meio dessa comunidade é a coisa mais rica que Deus tem aqui na terra, é a coisa mais rica. Então vai em frente, vai se abrir também uma porta do céu para você. E quando João ouve a voz, ele ouve uma voz grande, uma voz como de trombeta. Não era a voz fina ou de qualquer jeito como um Bezaliel, não, mas era uma voz como de trombeta. E quando João percebeu a voz, e ele disse: olha, eu sou o último, eu sou o primeiro, eu sou o último. E o que você vai ver, o que você vai ouvir, você vai escrever as 7 igrejas da Ásia, e vai começar pela igreja que você pastoreia. Você vai escrever para Éfeso, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Esmirna, para Filadélfia e Laodiceia. Só que a voz parecia que vinha de trás de João, e quando ele se virou para ver a voz, ele não viu ninguém, ele viu 7 castiçais de ouro, pastor José Mário, que representa as 7 igrejas da Ásia. Mas quando ele viu, ele olhou direito, que ele viu no meio dos 7 castiçais de ouro, ele viu um como filho do homem. E quando ele viu este homem, este ser como filho do homem, que ele olhou para ele, primeiro ele olhou para as vestes. Ele tinha visto lá na cruz um Jesus despido, um Jesus todo arrebentado, todo esmurrado, todo roxo. Mas quando ele olha, ele não vê um Jesus despido, ele não vê um Cristo nu, pelo contrário, ele vê um Cristo com as vestes compridas. Oh, glórias ao Senhor. Versículo 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E de todos os comentaristas que você for buscar apoio nesse texto, todos vão dizer que essas vestes aqui são de reis e de sacerdotes. Sabe por quê? Jesus é rei, ele domina, ele comanda a nossa vida, mas também Jesus é sacerdote, é ele que nos aproxima de Deus, é ele que intercede
intercede por nós. Então essa roupa aqui fala de Cristo como sacerdote rei. Ele nos conduz a Deus e reina sobre nós. Mas ele não viu suas vestes, ele olhou para a cabeça, e quando ele olha a cabeça, não é mais uma coroa de espinho, com sangue todo pisado, cheio de sangue, não. Mas quando ele olha para a cabeça, versículo 14, e sua cabeça e cabelos eram branco como lã branca, como a neve. O que quer dizer isso? Fala da sua divindade, da sua santidade e da sua eternidade. Cabeça branca fala de seriedade, fala de autoridade, fala de divindade. Cristo é Deus, Cristo reina, Cristo venceu a morte, Cristo enche o céu e a glória. Mas quando ele olha, ele também olha para os olhos. Não é mais uns olhos roxos, os olhos todos inchados, todos esmurrados, mas são olhos como chama de fogo. Aqui fala da sua onisciência. Jesus vê tudo, Jesus vê coisas boas e Jesus vê coisas ruins. Tanto é, se você ler o livro de Apocalipse, todas vezes você vai ver: eu sei, eu conheço, eu sei, eu conheço. Jesus sabe, Jesus vê tudo, Jesus conhece tudo. Os olhos dele vão aonde ninguém vai, os olhos dele são como chama de fogo. Ele vê a tua dificuldade, ele vê a tua necessidade, ele vê a tua fraqueza, ele vê as tuas fortalezas, ele vê as tuas virtudes. Ele está aqui olhando para cada um de nós. Foi o que o pastor Dorival falou: não é nada por violência, não é nada manipulado. Se o Espírito de Deus descer sobre nós, aleluia, a glória se manifesta mesmo. Eu estou pregando aqui com toda a graça de Deus, com tudo que eu tenho e que eu não tenho, mas eu sei que tem gente olhando no celular, tem gente que não está nem aí para a ceia, mas Deus está olhando aqui para corações quebrantados, corações contridos, corações que vieram de verdade ceiar, louvar a Deus. Ele está vendo o que está acontecendo dentro da tua casa, na tua vida, no teu ministério. Nada está longe dos olhos como chama de fogo do Senhor. Ele está olhando com os olhos, com os ouvidos inclinados e com os olhos como chama de fogo para este culto aqui, para esta reunião aqui, e Ele está recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Mas João continua olhando para Jesus. Ele olha para as vestes, ele olha para a cabeça e cabelos, ele olha para os olhos, mas ele também olha para os pés. Jesus foi crucificado, Jesus colocaram pregos, cravos nos seus pés. Vocês sabem que quando a gente machuca o pé, eu não sei se alguém já furou o pé aqui com um prego, você não consegue pôr o pé no chão. Mas João está olhando para os pés de Jesus. Ele vê os pés como latão, como bronze, como metal reluzente que acabou de sair de uma fornalha. Sabe o que quer dizer isso aqui? Quer dizer isso aqui sobre a onipotência de Jesus, quer falar sobre a estabilidade de Jesus, porque o bronze reluzente transmite a ideia de força e estabilidade, fala da sua onipotência. Para julgar os seus inimigos, convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Pés de Jesus falou de firmeza. Um dia todos os inimigos, todos os adversários da igreja, um dia Jesus vai pisar em cima. 1 Coríntios 15 e 25. Então Jesus não está mais com os pés inchados, com os pés furados, rasgados, mas está com os pés como estabilidade. Eu tenho certeza, não porque eu estou dizendo, porque Apocalipse 2:1 diz que Jesus anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou candelabros, como vocês preferirem. Os candelabros representam a igreja. Jesus está no meio dessa igreja aqui hoje, andando no meio dessa igreja. Mas João continua olhando para o homem como filho do homem. Ele ouve a voz de Jesus. A voz de Jesus não é uma voz fraca como na cruz, uma voz quase se engasgando, quase morrendo atrofiado, quase morrendo asfixiado. Não, ele olha para a voz de Jesus, ele ouve a voz de Jesus. É como se fossem muitas águas, é como cachoeira. Você que já foi na
nas fontes, lá nas cachoeiras de Foz do Iguaçu. Vocês têm uma ideia, a voz de Jesus, todo mundo treme diante dela. O nosso irmão Davi, o salmista Davi, ele escreveu espetacularmente sobre a voz de Jesus, e foi essa voz que o nosso irmão João ouviu. Olha o que está escrito no Salmo 29, a partir do versículo 3: a voz do Senhor ouve sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele faz saltar um bezerro, o Líbano e o Sirion como filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz partir as servas, descobre as florestas, e no seu templo cada um fala a sua glória, porque o Senhor assentou sobre o dilúvio, e o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Ninguém resiste à voz de Jesus. Pode resistir à voz de Bezaliel, eu posso dizer sai demônio, o demônio não sair, eu posso dizer sai doença, e a doença não sair, mas se Jesus bradar, se Jesus dizer sai demônio, o demônio sai. Se Jesus bradar sai doença, a doença sai. A voz de Jesus aqui hoje também é vitória completa, é louvor completo. Mas João continua olhando para a revelação poderosa do Cristo exaltado. Ele olha, ele ouve a sua voz, mas ele também olha para a sua mão direita. A mão direita não está mais pregada nenhuma cruz, não está mais pregada como alguns crucifixos que algumas pessoas ainda têm em suas casas. Absolutamente, a mão direita fala da ação com qual age e governa. Isto mostra o seu cuidado com a igreja. Ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. Ninguém. João 10:28. Ninguém, pastor Alessandro, te tira das mãos do Senhor. Se a mão do Senhor está sobre você e por baixo, Ele pode até te amassar, Ele pode até fazer um barro, mas você não cai das mãos dEle. As mãos do Senhor é que segura esta igreja aqui, pastor Dorival. As mãos do Senhor é que segura essa mocidade aqui, esses adolescentes, esses obreiros que estão aqui na minha retaguarda. A mão do Senhor é que age, é que dirige sobre nós. Eu sinto a mão do Senhor sobre nós aqui na noite deste dia. A mão do Senhor nos segura firme aqui. Mas João continua olhando, e agora ele olha para a sua boca. Por isso que Apocalipse é um livro de simbolismo, é um livro de figuras. E quando ele olha para a boca de Jesus, olha o que diz aí o versículo de número 16. 1:16, oh glória, eu tenho 5 minutos ali, vou acabar. 1:16, ele tinha na sua destra 7 estrelas, que eu já falei da sua mão, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Lógico que não ia sair literalmente uma espada da boca de Jesus. Isso aqui está falando da sua palavra. E também não é do evangelho, é da sua palavra de julgamento. Porque o julgamento final, a palavra de Deus é final no sentido que é a última, não no que a palavra de Jesus é a primeira, do meio e a última, mas a última, depois que ele fala, acabou. Acabou. Depois que Jesus fala, vai morrer, pode preparar o caixão. Mas se Jesus falar, vai ter vida, pode fazer a festa e o culto de ações de graça. Se Jesus falar, não vai chegar, não chega. Mas se ele falar, vou levantar, vou usar, vou capacitar, sai do meio, sai da frente. Porque se for a voz de Jesus, se for a palavra de Jesus,
É ela que manda. É ela que comanda. Mas ele olha para o rosto. Oh, glória a Deus. Versículo 16 ainda. E tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto, Xandaia, é como o sol que brilha ao meio-dia. Os egípcios adoravam o sol, dizendo que era Deus, e os faraós sentiam filhos do sol. Era filho de sol coisa nenhuma. Quando ele olhou para o rosto de Jesus, ele não conseguiu, porque era como o sol que brilha ao meio-dia. Não era mais um rosto espancado, não era mais um rosto esmurrado, era um rosto que brilha como o sol ao meio-dia. É esse rosto que nós vamos ver, esse rosto que a igreja verá. Mas também João, ele vê, ele diz o versículo 17: quando eu vi cair aos seus pés, só tem como fazer isto mesmo. Se João estava aos pés da cruz, quando Jesus estava crucificado, imagine agora, vendo Jesus glorificado. Tinha que cair aos pés mesmo. E quando eu vi cair aos seus pés como morto, e ele pôs novamente a mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo. Fui morto, mas estou vivo, e não só vivo, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe o que João estava fazendo aqui? A eternidade de Jesus, a vitória de Jesus. Hoje nós só vamos ensaiar mais uma vez a ceia do Senhor. Mas para me fechar a minha mensagem aqui, Apocalipse capítulo 19, aleluia, eu vou estar lá, você vai estar lá. Me permita só ler ali para mim não passar o horário. Olha o que diz aí, Apocalipse 19, a partir do versículo de número 1. Oh, glória a Deus. Olha como Cristo é vitorioso, aleluia. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz, como a voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, porque julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e fumaça dela sobre para todos sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, é como a voz de muitas águas, é a própria voz de Deus e de Jesus, é como a voz de grandes trovões, que diziam aleluia. Se você não gosta de barulho, não vai para o céu não, porque no céu vai ser barulho, voz como de água, aleluia, glória a Deus, pois já o Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegramo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a essa ceia, sim, mas principalmente a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me mais: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito de profecia. E vi o céu aberto,
certo, é um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua cabeça havia muitos diademas ou muitas autoridades, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Está vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pela qual chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos do céu, cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem pode, em nome de Jesus, adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores?